Michele, então assim, ó, em primeiro lugar, eu queria te agradecer muito, muito, muito por ter atendido, ter aceito, né? Alguns minutos para a gente conversar um pouco. A gente está tendo uma proposta de mostrar quem realmente faz o serviço público, sabe? Porque o serviço público, todo mundo diz que é bom, é bacana, é maravilhoso, mas tem sempre teve alguém por trás desse serviço público bom, de qualidade, né? E essas pessoas normalmente são pessoas anônimas, a sua grande maioria são pessoas anônimas. Eu gostaria, um dos objetivos é isso, jogar luz para as pessoas que estão fazendo esse serviço público ser de qualidade, como ele hoje é reconhecido muitas vezes pela grande maioria da população. Tá? Então, você é uma dessas pessoas que eu sempre considerei como uma pessoa que faz a diferença na sua prática diária. Então, eu gostaria de primeiro agradecer o teu aceite desse convite, né? E a primeira pergunta, eu sei que você ficou perguntando se tem algum roteiro, mas são roteiros que você vai matar na charada rapidinho. Eu preciso saber quem é a Michele Andrade, como você chegou no serviço público, quantos anos você tem como servidora pública, né, do município de Joinville, e por onde você já passou por esse tempo todo que você já está dentro da Secretaria de Saúde de Joinville. É Meu Deus, rapidinho. detalhes. Então, eu queria agradecer o convite, né? Obrigada por me considerar assim uma pessoa elegível para esse quadro. Eu acho que eu tento fazer o meu melhor, né, dentro do serviço público. Então, eu sou Michele Andrade. Entrei na enfermagem por acaso, né? Entrei na enfermagem querendo fazer medicina, como como muitos enfermeiros, né? A nossa história. Porque quando a gente pensa em trabalhar na área de saúde, a primeira profissão que vem na cabeça é a medicina, né? Isso. Uhum. E eu tentei medicina, não passei, porque meus pais eram pobres, não podiam pagar a faculdade particular e a faculdade pública era muito difícil de passar. Aí eu pensei, vou tentar enfermagem, vou continuar estudando para medicina, né? Me preparando e tal, mas quando eu entrei na enfermagem, eu percebi que era isso que eu queria, né? Porque a gente não sabe a diferença, né? Entre enfermeiro, médico, o fisioterapeuta, quando a gente está fora da área, né? E aí, quando eu entrei e vi que a enfermagem é cuidar das pessoas, não é diagnosticar e tratar, e não que tenha algo que desmereça isso, mas o que eu queria para mim mesmo era cuidar das pessoas, né? Sim. Então, eu estudei no IELUSC, fiz a minha faculdade no IELUSC, me formei em 2002. E já durante o IELUSC já tinha essa questão de formar profissional para o serviço público, né? Era uma característica do IELUSC, pelo menos naquela época, agora eu não sei como tá, né? Então, eu sempre tive essa vontade de trabalhar no serviço público. E sempre me identifiquei mais com a atenção básica do que a atenção hospitalar. Eu sempre achei mais desafiador a gente atuar onde a vida das pessoas acontece de verdade, onde elas vão enfrentar o cotidiano da condição de saúde delas, né? Ou fazer as mudanças necessárias para que elas não adoeçam ou mantenham a qualidade de vida e saúde. Então, em 2002 mesmo, eu comecei a trabalhar na atenção básica aqui em Joinville, numa unidade de saúde da família. Sempre que eu trabalhei, me especializei em saúde coletiva, depois em saúde da família, em gestão da clínica nas redes de atenção que eu fiz contigo, né? Em auditoria, em outras áreas eu me especializei. Em 2008 eu tive uma possibilidade de trabalhar na gestão, e aí eu fui para a Secretaria de Saúde e trabalhei em diversos setores, como coordenadora, como gerente, como secretária executiva, né, diretora executiva, e tive 2 semanas como secretária de saúde, né? Que foi assustadora, né? Então, e aí, depois disso, em 2013, eu voltei para a atenção básica como coordenadora de sede de regional. Eu fui coordenar 8 unidades de saúde. E aí, isso durou 1 ano e meio, mais ou menos. Então, eu voltei para assistência mesmo, para atuar como enfermeira. E estou
estou em unidade de saúde da família desde então. Assim, desde... Me, me diz uma coisa, Michele. O trabalho na atenção básica ainda te apaixona? Ainda me apaixona. É, Eu ainda tenho vontade. Assim, é. a gente passa por momentos de desânimo mesmo, assim, né? Mas quando a gente trabalha num time, numa equipe boa, a gente consegue segurar, manter a bola para cima, né? Eu trabalho numa equipe boa agora. Eu tenho a sorte de trabalhar numa equipe boa que permite com que a gente mantenha a esperança, porque eu não sei para você como que foi, mas essa questão da pandemia, ela descaracterizou completamente o nosso trabalho, né, na atenção básica. A gente perdeu muita coisa. Chegou um momento, assim, que eu não me reconhecia mais profissionalmente, porque eu não estava fazendo o que eu sabia fazer, né? A atenção básica virou um pronto atendimento, né? Foi. A gente perdeu completamente a característica da atenção básica e realmente eu desanimei, mas aí a equipe, não, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar resgatar alguma coisa do que é o nosso trabalho, e daí a gente foi aos pouquinhos retomando algumas atividades da atenção básica, e hoje a gente está aí com os atendimentos quase normalizados. Pois é, Michele, já que tu falou da pandemia e a gente acabou perdendo um pouco, muito mais daquilo que a gente fazia do essencial, principalmente da atenção básica, mas de uma forma geral, o Sistema Único de Saúde, nesses 18 meses de pandemia, ele teve um plus, uma visibilidade que, olha, que eu conheço, estou no SUS desde antes dele nascer, eu nunca tinha visto isso, né? Verdade. Então, são 18 meses que o SUS foi para a vitrine, certo? A Uhum. pergunta que eu quero fazer para ti, eu quero ouvir a tua avaliação para saber o seguinte. Depois de 18 meses, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar na vitrine. Inicialmente foi pela questão do atendimento hospitalar, pré-hospitalar, das urgências e emergências. Hoje é muito mais pela questão da vacinação, que sempre nós fomos, o SUS sempre foi exemplo de vacinação no mundo, não foi só no Brasil, né? Hoje, o que é que você imagina que será do SUS daqui para frente? Quando a pandemia, teoricamente, acabar, você acha que o Sistema Único vai continuar sendo tão valorizado quanto hoje? Porque eu via no mês passado aquela pesquisadora, aquela cientista que criou a vacina, uma das vacinas do Covid lá na Inglaterra, ser ovacionada de pé no estádio de Wimbledon, né? Aquilo ali me deixou, meu Deus do céu, quando é que a gente vai? E normalmente na Inglaterra eles elogiam muito o sistema público deles, né? Não é de hoje. Desde a última Olimpíada que teve lá, e eles elogiaram. Você acha que isso vai chegar no Brasil dessa forma? Olha, boa pergunta. A Inglaterra tem uma história completamente diferente da nossa, né, com o serviço. Eu acho que isso depende muito de como as políticas vão caminhar de agora para frente, né? Uhum. Eu trabalho numa unidade que tem condições muito boas de trabalho em termos de cobertura populacional, né? Então a minha equipe, a equipe na qual eu trabalho, cuida de mais ou menos 3.000 pessoas, numa população de renda média, né? Então a gente teve nesse período de pandemia condições de dar uma assistência adequada, inclusive para aqueles pacientes aquelas pessoas, né, que eram da iniciativa privada, que foram lá para fazer um teste rápido, para receber a vacina, que viram a unidade funcionando bem, aproveitaram aquele momento, fizeram uma consulta, tiveram um bom atendimento e agora não saem mais da unidade, né? Agora Uhum. porque ainda o SUS não tem coparticipação, a maioria dos planos de saúde tem, né? Uhum. Muitas pessoas não iam por preconceito, porque achavam que eram, né? Colocavam todos no mesmo balaio, né? De serviços públicos que não têm qualidade. E aí agora a gente tem que ver o quanto essa atenção básica vai ser valorizada de agora para frente em termos de políticas públicas municipais, estaduais, federais, né? Eu vejo uma nova, assim, o servidor, de uma maneira geral, aquele que está... A gente está cansado, a gente está Uhum. sobrecarregado,
mas a gente está se sentindo bem, porque a gente tem feito diferença na vida das pessoas, não só pela questão do Covid, minha gata pulando no meu colo aqui, deixa eu... Mas a gente precisa ter políticas públicas que garantam a qualidade dessa assistência, né? Que a manutenção da qualidade da assistência, né? Eu possível, sim, sabe? Eu acho que é possível. Eu sempre acreditei que quanto mais pessoas de renda maior, e não, porque o SUS sempre foi o plano de saúde do pobre, né? Sempre foi o sistema de saúde do pobre, daquele que não pode pagar nada para uma consulta, né? Então, eu sempre acreditei que se a população de renda média, média alta, se os políticos utilizassem o sistema público, ele seria melhor. Porque eu vejo assim, ó, nós temos um país que nós estamos hoje com 15 milhões de desempregados, né? Uma inflação que vem subindo a cada mês que se passa, além dos subempregados e dos desalentados, que a gente também chama, porque são pessoas que até desistiram, não é nem mais desempregado, é desalentado porque não procura nem mais emprego. E eu voltei para a atenção básica agora, depois de alguns anos na gestão, e eu fiquei impressionado, sabe, Michele? Porque o mês passado eu atendi 3 profissionais liberais. Eu atendi uma advogada, uma engenheira civil e uma nutricionista que não era, na minha época, que eu era da atenção primária há muitos anos, não era uma população cativa do SUS, sabe? Não era mesmo. Lógico, a gente está sabendo que tem crises de desemprego, crise de baixos salários e tal, né? E essa população acabou vindo, de uma forma ou de outra, para ser atendida pelo Sistema Único de Saúde, né? Eu também acredito que a gente vá, eu espero, né? Isso é uma esperança que eu mantenho ainda viva, que a população, de uma forma geral, em especial hoje, aqueles formadores de opinião, eles fortaleçam essa coisa chamada SUS, que para mim é uma política de distribuição de renda. Uhum. Nunca vi diferente, né? Mas me diz uma coisa, Michele, vamos falar de ti, não quero falar de mim, né? A pergunta é a seguinte: você tem alguma experiência, algumas, né, deve ter, exitosa que você viveu enquanto servidora pública e que te chamou a atenção dentro da porta de entrada do serviço público na atenção primária? Alguma experiência que você lembra que isso diz, não, isso marcou na minha carreira enquanto profissional enfermeiro ou profissional de saúde? Sim, eu acho, tem várias, claro, né? Vamos pensar específica agora, assim. Nesse momento da minha carreira, eu tenho vivenciado, experimentado muitas práticas integrativas dentro do SUS. Então, vou falar disso que é mais recente agora, assim, né? Tá mais fresco na minha memória, né? E foi algo que eu briguei muito para manter durante a pandemia, né? Pelo menos os atendimentos de auriculoterapia a gente não parou, né? Os demais, porque eu fazia grupo de meditação, grupo de ginecologia natural, grupo de dança sênior, né? Então, isso tudo a gente teve que parar porque as atividades em grupo foram suspensas. Mas eu vou falar das práticas integrativas porque até, sei lá, uns 4, 3 anos atrás, eu era uma pessoa muito cética, assim, né? Eu precisava muito de evidências, né? Eu tinha que ler a literatura e ver as evidências científicas. Eu acreditava que as práticas integrativas não dariam não trariam. Para mim, era sempre um campo muito subjetivo, né? Difícil de mensurar e ainda é mesmo, né? Até porque, se a gente for pensar, a saúde ela não é mensurável mesmo, né? Então, e nas práticas integrativas agora, durante a pandemia, eu tive uma paciente que teve um diagnóstico de câncer de mama e ela foi fazer químio, ela foi fazer rádio, fez cirurgia, fez o tratamento completo, mas as sessões de químio, ela só suportava se fizesse a auriculoterapia. Sem a
ela não conseguia, ela tinha náusea, ela tinha vômito, ela tinha dor, ela tinha tontura. E aí eu passei esse período de pandemia todo fazendo agendando, sincronizando as sessões de auriculoterapia com as sessões de quimioterapia dela, para que não causasse desconforto. E agora ela terminou o tratamento, né? Tá com a quimio oral só. E feliz da vida, passou por esse momento, né? É difícil para ela, para a família, e conseguiu ali superar. E ela sempre diz: ah, eu só consegui por causa da auriculoterapia, né? Então, essas coisas pequenas, assim, né? Que são pequenas para a gente, porque é um atendimento por semana, um atendimento a cada 10 dias, mas que a gente faz a diferença na vida da pessoa, né? Do ponto de vista individual mesmo, assim, né? Lembrei desse agora, mas... Ah, Michele, pensando nesse tipo de avaliação que você acabou de colocar, o servidor público, de uma forma geral, ele ainda é visto como vilão ou já pode ser visto como herói? Eu acho que a gente está no caminho ali, sabe? Ainda tem... a gente está no caminho de ser reconhecido como herói. Uhum. Ainda tem aquela dicotomia, assim, né? O servidor público é bom quando ele está lá trabalhando, né? Uhum. Ele para brigar por um direito dele, ele é vagabundo, né? Uhum. A gente participei dos protestos ali para contrários à reforma da Previdência, que é algo que a gente está, né, lutando. Eu participei dos protestos contra a reforma da Previdência da população em geral, né? Uhum. Também foi justo como foi feito e também não quero que mude a minha, né? Uhum. E a gente foi interessante a gente perceber esse movimento, porque parte da população estava lá apoiando e falando, não, realmente, vocês têm que brigar, vocês têm que defender os direitos de vocês, tal, mas ainda tem aquela parte da população que diz, ah, é por isso que o serviço público não é bom, porque o servidor para por qualquer coisa, né? E a gente passou essa pandemia toda aí trabalhando sábado, domingo, fazendo, né? Quem não fez um monte de hora extra para poder cobrir os serviços da conta da assistência, né? Mas eu acho que melhorou, tipo, significativamente a É. gente melhora, né? Agora vamos ver como vai ficar. Michele, nesses 31 anos de SUS, o que é que você já viu, já que você viveu, acho que uns 18 anos como profissional de saúde nesses 31, né? Você já tem 18 anos de formada, né? Meu Deus. Sabe o que eu fiz essa semana? Eu abri o Natal de uma moça que eu fiz poricultura dela quando ela era bebê. É. Mas fique tranquila, eu tenho o dobro da idade de você. Eu estou com 36 anos de formado, né? Michele, É. deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já tem 18 anos, desses 31, tu já tem 18 anos dentro do Serviço Único de Saúde. O que é que você já viu de avanços e retrocessos nesses 18 anos de vida dentro do Sistema Único de Saúde? Rapidamente, assim, umas três coisas de cada uma. Eu acho que de avanço que a gente pode colocar, assim, falando especificamente da enfermagem, né? É a ampliação da cobertura da estratégia de saúde da família, né? Eu acho que Uhum. a gente, no nosso município especificamente, ampliação, a gente pode questionar a forma como foi feita, mas foi feita. Agora a gente pode qualificar as equipes que estão aí implantadas, né? Uhum. E a ampliação do escopo de ação dos enfermeiros na atenção primária, sabe? Quando a atenção. Eu vivencio o SUS há 18 anos. Quando eu entrei na ação de saúde da família, eu fazia pré-natal, preventivo, puericultura, atendia hipertenso diabético. Era isso que a gente fazia, né? Agora, tem coisas que eu nem dou conta de fazer, né? A gente tem protocolos que ampliaram o escopo de ações do enfermeiro, a responsabilidade. Acho que tem que caminhar, já vou falar de uma coisa negativa, que tem que caminhar para a valorização do profissional, né? Porque a gente Uhum. ganhou um rol enorme de responsabilidades e a gente não foi valorizado
financeiramente mesmo, do ponto de vista financeiro, na mesma proporção, né, de atribuições e de atividades que a gente desempenha. Então, acho que isso foi bem positivo para a enfermagem, empodera o enfermeiro, melhora a resolutividade do atendimento do enfermeiro, né? E isso é bem legal. E teve uma coisa que eu vivenciei, que foi a inserção do agente comunitário na equipe, mas agora a descaracterização do trabalho do agente comunitário da equipe. Então, assim, né, teve um momento de auge ali do profissional agente comunitário de saúde, que realmente ele é um profissional essencial para nós da enfermagem, para nós, para o enfermeiro principalmente, mas para a equipe como um todo, Para né? a população, né? E, e agora, assim, já de uns anos para cá, a gente vem perdendo muito, assim, da origem, né, da raiz dessa categoria profissional aí, que é o elo entre a equipe e a população, né? Então, hoje eles não dão conta mais de fazer o que eles estavam propostos a fazer quando a categoria foi surgida. Tá. Agora eu queria ouvir alguma coisa da pessoa, do ser humano Michele. Eu sei que tu passou por alguns momentos nesses últimos 2 meses, né? Momentos muito difíceis, né? Muito. Eu queria saber de ti, Michele, o que é a vida para você? A vida é um sopro, já diz o poeta, né? Ela é uma oportunidade para mim, Michele, né? É uma oportunidade que a gente tem de experimentar coisas, experiências, né? De vivenciar experiências para evoluir do ponto de vista espiritual, né? Então, para mim, Michele, é isso a vida, né? E eu tento compreender as coisas que acontecem, mas eu acho que algumas coisas fogem da nossa compreensão nesse plano, né? Talvez algumas coisas a gente vai entender aí em outro plano. Sabe Deus lá aonde, né? Às vezes, passando assim, né, o meu período de tristeza pelo que as coisas aconteceram, eu penso assim que da maneira como as coisas aconteceram, elas fazem muito sentido, né? Então, vai lá, tem Tá. que ter um sentido nisso tudo. Michele, um livro e um filme que você recomenda? Ah, meu Deus do céu, agora sim de cabeça. Ai, meu Deus, Douglas, podia ter me tantas coisas. Tudo bem, então tá bom. Mas você deve ser uma pessoa que gosta de ler, né? Eu gosto muito de ler. É que eu tenho lido. Eu estou lendo agora um livro chamado A Doença como Caminho. Ah, e, na verdade, ela fala da raiz, porque esse livro ele fala o seguinte, que o que hoje a gente chama de doença não são doenças, são sintomas. Que tudo é de fundo emocional. Né? Então, o que causa, né, do ponto de vista emocional, comportamental também, qual é a raiz do que a gente chama de doença hoje? Né? Então, ele vai falar assim, o sistema gastrointestinal, que emoções, que comportamentos estão envolvidos com as doenças que causam problemas gastrointestinais e assim por diante. É interessante, assim, dá uma perspectiva diferente para a nossa assistência. Muda um pouco. E filme, eu acho que eu tô lembrando de um. Eu assim, vou citar o óbvio, né? É aquele. Eu tô tentando lembrar o nome do filme que eu assisti, que é um filme francês que tem um senhor cadeirante que é cuidado por um negro. E ele é um Ah, não e ele, lembro, eu já ouvi. ele faz ressignificar a questão do que é cuidado, sabe? Eu vou, depois, se eu É um lembrar. empresário que sofreu um acidente e acabou indo. Acho que eu já vi falar nesse filme. Não foi um empresário que era muito soberbo e depois ele sofreu um acidente e foi para a cadeira de roda e eu. Ele eu para não foi um acidente. Eu lembro que ele está na não? cadeira de rodas e esse
ele não é um profissional de enfermagem, é um cuidador, Sim. né? Uhum. Mas eu acho legal esse ressignificado, assim, do que é bem-estar, do que é importante. Indomáveis, a Patrícia está aqui, a Patrícia está assistindo, ela me mandou um WhatsApp. Os Indomáveis? É Indomáveis? Indomáveis, é. Ela acha que é esse, ela disse. Michele, só para a gente encerrar nosso bate-papo, senão a gente vai longe, eu queria deixar a palavra livre para ti e de antemão já te agradecer mais uma vez, né? Eu tenho outras pessoas que eu quero ouvir, mas tu é uma das que eu digo, não, eu vou ouvir porque são pessoas que ainda que me chamaram a atenção durante esse tempo todo de Joinville, né? E que a Uhum. gente convive com várias profissionais e você era uma delas que sempre me deixou eu sei que isso faz a diferença onde você passa, né? Sempre foi uma profissional de mão cheia, de qualidade, sempre em busca de mais do que você pode dar, né? Então, queria deixar esse minutinho para você se despedir, né? E mais uma vez, muito obrigado, Michele. Eu também queria agradecer, porque achei muito legal a iniciativa. Eu acho que a enfermagem precisa de mais espaço, né? Uhum. A gente poder ver os colegas. Eu fiquei sabendo do teu projeto há pouco tempo e eu já dei uma olhadinha ali no teu vídeos que tu é muito interessante mesmo Eu estou fazendo também com os conselheiros municipais de saúde, né? Ah, Porque conselheiro municipal é outra categoria que pouca gente conhece. Quem que está todo mês discutindo a saúde de Joinville, e são pessoas líderes comunitários que são reconhecidos lá onde moram, né? E eu queria mostrar para o mundo quem são os conselheiros municipais de saúde que levam o Conselho Municipal nas costas. que legal, bem interessante. Então, assim, eu queria agradecer, né? E queria deixar essa mensagem da gente não desistir do SUS enquanto servidores, enquanto profissionais, enquanto usuários, enquanto conselheiros, né? Que a gente lute. Eu vejo assim a categoria às vezes por vezes muito desanimada, muito desunida, né? E e quando, na verdade, o que a gente tem que fazer, se as coisas não estão boas, e eu acho que tu tem esse perfil, eu também tenho, é ir à luta, né? Eu não consigo ficar sentada no sofá reclamando. Eu vou, então tá, o que eu posso fazer, né? Com certeza. Então, é isso, a gente não... são poucos países no mundo que têm um sistema único de saúde da amplitude do nosso, né? Foi uma conquista, muitas pessoas lutaram para que essa conquista tivesse esse tamanho hoje, né? E que Uhum. se mantenha unido assim e brigando por esse sistema, porque o que mais tem é gente querendo derrubar. A Patrícia falou que são os intocáveis, não os Ah, os indomáveis. intocáveis. Michele, muito obrigado, boa noite, tá? E até uma próxima oportunidade pessoalmente. Obrigada, Douglas. Tudo de bom, um Até. abração, tá? Um abraço para ti. Abraços para ti também. Tchau, boa noite.